Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. É com alegria que nós estamos nos apresentando diante de Deus e da congregação para nós estarmos refletindo na palavra pura e preciosa, palavra essa que tem nos edificado, que tem firmado a obra de Deus em nossos corações. A igreja, quer dizer, no primeiro semestre nós estudamos 1 Timóteo e agora, nesse segundo semestre, estamos estudando 2 Timóteo. E temos tirado lições tão preciosas. Deus nos tem falado de maneira tão linda, tão rica. Domingo passado, a nossa presbítera Tânia trouxe uma palavra tão cheia de amor, de conforto aos nossos corações, para nós avivarmos o dom de Deus em nossas vidas, de nós guardarmos no nosso coração o tesouro que é o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abra comigo, vamos dar continuidade, vamos ler os últimos versículos do capítulo 1. É uma carta muito singular, e aqui nós vemos capítulo 1 de 2 Timóteo, e o verso 15 a 18. Graças a Deus. Ventilador espalha. Olha que palavra tão significativa para nós. Diz assim: estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, entre eles cito Fígilo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onésífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Graças a Deus. Senhor, como é bom nós pararmos um pouco e refletirmos sobre a tua palavra, para guardarmos o nosso coração, para não pecar contra ti. Reconhecemos a necessidade de estarmos aos teus pés, como Maria, que escolheu a melhor parte, e esta não lhe foi tirada. Graças, pois, te damos, pois assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Nós, como pregadores, gostamos de pensar, alguns temas de efeito, O Isaac é craque nisso, Aquele texto difícil que nós demos para ele lá de Neemias, só a relação de hebreus que tinham vindo lá da Pérsia, lá da Babilônia, aquela turma toda, E aí ele botou: você está na lista? Eu achei assim muito, muito legal. E ele tirou ali água da pedra, Então a gente fica, tendo essas inspirações, a gente fica tentando, de qualquer forma, vendo o texto e vendo a preciosidade, procurar também deixar uma marca, deixar
uma palavra que possa, às vezes a gente esquece tudo, mas o tema fica ali e vai puxando, e daqui a pouco a gente está com o texto todo na cabeça, lembrando o que ele representou. E eu quero essa noite perguntar para você, para nós, né, uma mensagem para todos nós, né? Como queremos ser lembrados? Como queremos ser lembrados? NASA, né? Ou então, como queremos entrar para a história? Né? Como aquele que se envergonhou do Evangelho ou como aquele que não se envergonhou do Evangelho? Aqui ele vai falar, Paulo vai tratar de dois grupos, de dois tipos de pessoas. E nós podemos chamar para nós, né, como bem diz a irmã Tânia, nós podemos calçar a sandália ou de um ou de outro, e ficarmos atentos para sabermos, né, essa grande perspectiva daquilo que nós podemos fazer. Mas antes mesmo de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu tive me lembrando de algumas pessoas da nossa história, não tão distante. Por exemplo, a princesa Isabel entrou para a história com a assinatura da Lei Áurea como a mulher que libertou os escravos. Tiradentes, um inconfidente mineiro, lutou pela libertação, né, pela independência do Brasil, de Portugal, né? Getúlio Vargas, no primeiro momento, ele criou as leis trabalhistas, mesmo que depois tenha se suicidado, e muitas perspectivas políticas. JK foi um grande empreendedor e construiu Brasília e transferiu a sede lá do Rio de Janeiro, a sede do governo federal, para Brasília. Nós vemos outros presidentes, como o Collor de Mello, fez uma mudança muito grande, mas acabou confiscando a poupança dos brasileiros. É isso que fica na cabeça da gente, né? O cara pode ter feito muita coisa, mas uma coisa que ele fez, né? Itamar criou o Plano Real. Lula, um operário, se tornou presidente e dilapidou todas as estatais do Brasil. Betinho foi um sociólogo que lutou pelo pão no prato dos brasileiros. Santos Dumont foi o inventor da aviação. Gonzaga Mota, o criador da Gonzagueta. Quem era funcionário público nessa época, nos idos de 80, você recebia um contra-cheque para ser tirado daqui a 90 dias. E esse dinheiro a pessoa tentava trocar na praça e não conseguia. Então, ficou na história desse tipo de coisa. E por aí vão. Muitas pessoas ficam conhecidas exatamente pela marca do que faz. E nós, como cristãos, também deixamos a nossa marca. Qual é a marca que nós queremos deixar aqui no bairro da Bela Vista, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará e no Brasil e por onde o Senhor nos conduziu? Então, em primeiro lugar, nós vemos que Paulo fala do legado de dois camaradas, que na Bíblia toda só é citada nesse versículo de número 15. Fígilo e Hermógenes. Fígilo quer dizer fugitivo, e Hermógenes, filho de Hermes, o Deus mensageiro. Daí vem a palavra hermenêutica, né? Que trabalha os princípios da interpretação, né? E aí tanto bíblica como também no direito. Então esses dois camaradas negaram a Paulo, de Paulo ter testemunho na sua defesa. Como já estudamos, como já vimos, Paulo estava preso em Roma, acusado de ter mandado incendiar Roma.
no ano 64, e Roma havia sido quase 2/3, talvez, de Roma tivesse sido devastado por esse incêndio criminoso que o próprio Nero o fez, e procurou um bode expiatório, botou para cima dos cristãos, e quem era o nome preeminente era Paulo. Mandaram prender a Paulo. E aí, esses dois, provavelmente eram 2 líderes das igrejas lá da Ásia Menor, que Paulo havia instruído, pessoas que ele tinha tratado com todo amor, com todo cuidado, mas eles não foram homens capazes de arregaçar as mangas, e diante da acusação terrível de incendiar Roma, aqueles homens não foram capazes de negar tal atrocidade. Preferiram ficar no anonimato, preferiram ficar na indiferença, se omitiram ao máximo e não foram. Paulo solicitou a presença deles para que eles fossem em sua defesa. Com certeza eram 2 pessoas chaves nessa cidade de Listra, nas cidades ali em torno de Éfeso, mas infelizmente estes homens não foram abnegados, não tiveram amor próprio, não se tornaram aquele amigo mais chegado do que o irmão, como Paulo deveria, né? Paulo se esforçou ao máximo na pregação, na implantação, no estabelecimento do trabalho do Senhor, mas eles não o fizeram à altura ao trabalho que Paulo assim tinha ensinado para eles. Eles temeram a própria morte, porque defender um criminoso capital estaria colocando a sua cabeça também a prêmio. Mas mesmo assim, eles entenderam que temeram e não avançaram na perspectiva de que poderia defender esse grande homem que Deus havia levantado para anunciar a sua mensagem, para escrever epístolas e para estabelecer trabalhos missionários, e a obra dele ficou e perdurou, e essa obra chegou até nós. Então, nós vemos que o legado destes homens, que hoje nós falamos, só tem um versículo na Bíblia para falar deles, é um legado de covardia, de indiferença, é um legado de profunda decepção para o coração do apóstolo que os fez homens de Deus, para a qual eles deveriam se levantar e combater o bom combate da fé. Por isso, estes homens não foram amigos na adversidade de Paulo, pois conhecido os verdadeiros amigos na hora da dor, da dificuldade, da prisão, da fome, da nudez, do escárnio. Mas mesmo assim, estes homens não se lançaram a defender a Paulo em nome do Evangelho. Então, em segundo lugar, nós não vamos mais falar destes homens, porque não vale a pena. Mas vamos para o versículo 16, e Paulo vai falar de um homem de verdade, de um amigo de todas as horas, de uma pessoa que esteve prestando altos serviços, altas ajudas e cooperação. E Paulo não mede palavras elogiosas, palavras de oração, palavras de intenso propósito de que este homem fez por ele, tanto em Éfeso, como também lá em Roma. O verso 16 diz que o Senhor conceda graça à casa de Onesífero. Este camarada, que tem um nome bem estranho, né, para nós, porque aqui é uma transliteração, né, mas para lá devia ser um nome assim bonito, como
como Pedro, né, como, né, Marcelino, uma coisa assim desse tipo, né? Então, era uma pessoa que foi camarada de Paulo em todos os momentos da vida. E ele se torna aqui, Paulo, falando a Timóteo, mostra que enquanto estes dois da Ásia não fizeram por merecer o que ele investiu da vida dele neles, tinha aqui Onesíforo, que se tornou um exemplo. Por isso, Timóteo, você está com medo, você está atemorizado, você está inquieto, você está profundamente precisando de ânimo. Olhe para a vida deste homem, olhe para os atos dele, olhe para o exemplo que ele deixa, para que hoje nós sejamos, quase 2000 anos depois, falando deste servo de Deus. Tem aqui um legado de ânimo, de esperança, de regozijo, de refrigério. Paulo, irmãos, não estava passando férias em Roma. Paulo não estava naquele ônibus, né, que tem lá em Roma, aquele ônibus de 2 andares, vermelho, que tem nas grandes cidades, fazendo um tour, né, tomando uma água gelada, uma água de coco e coisas do tipo. Não, irmãos. Paulo estava numa masmorra, profundamente escondido, atravancado, condenado à morte, não sabendo o dia que esta morte chegaria. Por isso, este homem, Onesíforo, havia mostrado misericórdia para com Paulo nessas masmorras romanas. Este homem não sabia aonde exatamente era, mas esse homem sai de Éfeso, levando consigo a sua bagagem, levando uma alimentação, levando notícias, levando condições para que aquele quase moribundo apóstolo que estava lá nos seus últimos lampejos de vida pudesse ter alguma alegria, algum regozijo, alguma esperança. E aí, Paulo aqui no verso 16, ele ora que o Senhor Jesus lhe conceda misericórdia em troca. Isso está de acordo com aquilo que foi dito lá em Mateus 5 e 7, porque a casa de Onesíforo era algo que ele estava vivenciando ali. Quer dizer, antes dele sair de casa, ele estava passando e podendo, Paulo lembrava de que a sua casa, quando ele lembra da sua casa, porque a sua casa foi referência, foi esperança, foi refúgio, foi apoio para ele lá em Éfeso. Eu imagino, né, eu não tenho não há muitas apoio acerca disso, mas eu imagino que esse camarada era um homem rico. Por que eu digo que ele era? Porque se ele fosse um escravo, ele não teria condições de sair de Éfeso para Roma, né? Então ele era um homem livre. E a gente sabe que para conseguir fazer o que ele conseguiu fazer, ele teria que ter alguma influência e chegar em Roma e descobrir como, né, o caminho das pedras para chegar em Paulo, que não era fácil. Paulo era um preso do Estado, e por isso ele estava ali realmente aguardando a sua sentença. Mas enquanto aguardava, esse homem se tornou um refrigério, esse homem se tornou um ânimo, esse homem se tornou uma esperança. Ele trouxe notícia: Paulo, tu sabe, aquele grupo que estava lá na periferia de Éfeso, aquelas pessoas de artesãos, sabe quantas pessoas nós já ganhamos? Sabe, aquelas pessoas ali, quase tudo já estão no Evangelho. Aquele do outro lado do rio, aquela situação, ele começou a narrar. E Paulo, irmãos, Paulo dormia, acordava, respirava Evangelho.
as coisas que ele havia plantado, os trabalhos que ele havia corrido atrás para fazer para Deus, não estava ao léu. Deus estava levantando pessoas, Deus estava fazendo por onde ele passava. Ele constitua presbíteros, diáconos, líderes que podiam assumir o trabalho de Deus e a obra do Senhor ser glorificado. E aqui nós vemos um momento muito interessante, o fato de que Onesíforo não se envergonhou das cadeias de Paulo. E Paulo ficou cheio de gratidão pela vida deste homem. Irmãos, a situação de Paulo era tão grave que os próprios irmãos de Roma, muitos tinham ido embora porque a perseguição era velada. E os poucos que ficaram não se associavam a Paulo, porque havia uma sentença de que Paulo teria incendiado os cristãos, teria incendiado a Roma. Então o trabalho estava disperso. Mas este homem saiu dos seus afazeres lá em Éfeso para Roma, e diante disso, de tudo, procurar Paulo, como se procura agulha num palheiro, e encontrar foi um grande feito. Esse homem não mediu esforço, ele não tinha referência aonde encontrar. Aí a perspectiva de que talvez ele nunca tivesse ido a Roma, ou então que ele estava ali, mas que as pessoas não tinham como dar uma informação a um estrangeiro. Podia estar dando a informação a Roma, e aí ser morta, ser pega, e aí era toda uma situação muito constrangedora. Então, diante disso, Paulo celebra essa gratidão, celebra com gratidão a vida deste homem, de ver tamanha atitude, esse sentimento de arrojo, de coragem, de profunda disposição, de não ter se envergonhado. Ele não se envergonhou do Evangelho, e ele não se envergonhou do preso do Senhor. Paulo não estava preso porque tinha incendiado Roma, irmãos. Isso era balela, era o que eles queriam, deter a obra de Deus. Nero queria realmente acabar esse povinho aí, não está com nada. Mas aí, o trabalho do Senhor sempre é mantido com muita dificuldade. Mas aqueles que não se envergonham fazem a obra de Deus acontecer da melhor maneira possível. Paulo aqui tanto no verso 12, Paulo fala que Paulo não se envergonhava, Timóteo no verso 8, e aqui Onesíforo também não se envergonhou dele como o prisioneiro do Senhor. Então mostra essa garra, essa determinação desse homem, que por causa de Cristo, ele foi, como cristão, as últimas consequências. Há, inclusive, possibilidades dele ter sido morto, porque foi ao encontro de Paulo, mas isso não é apenas uma especulação. Em terceiro lugar, nós vemos que o amigo Onesíforo se manifestou para encontrar, se esforçou para encontrar Paulo em Roma. E aí, como já falamos, como diz aí no verso 17, ao contrário, quando ele esteve em Roma, diligentemente procurou-me e me encontrou. E às vezes a gente procura e não acha, Principalmente quando você não quer achar, mas quando você vai, procura mesmo para valer. Quando ele chega em Roma, então ele se empenhou e faz um trabalho realmente de muita investigação, até ser ele
chegar ao que é de ser. Então, Onesíforo, ele, por não ter nunca ido a Roma, talvez ele tivesse tido muita dificuldade aonde procurar, aonde ir, o que deveria, em que lugares deveriam procurar. Mas diante de tudo, mesmo os crentes de Roma não estavam ali em grandes números, porque muitos tinham fugido por causa da perseguição, e eles não puderam dar muitas informações sobre o prisioneiro do Senhor. Assim podemos perceber o seguinte: foi preciso uma busca muito diligente para encontrar a Paulo, que Paulo estava numa masmorra, e o sistema de Roma era muito rigoroso para os presos capitais, e Paulo era um preso capital. Seria o dia da sua morte não estava determinado, mas que ele seria morto, isso aí era líquido e certo. Mas mesmo assim, diante dessa prisão, Paulo estava aguardando mais a providência do Senhor. Então, essas palavras que ele me encontrou, soa como uma exultação, né? Ele me encontrou, eu estava lá, distante, né? Estava lá no profundo, no seio da terra, talvez, porque para não dar chance para escapar, né? Como foi inaugurado esses dias, um presídio de segurança máxima, né? Era uma coisa desse tipo. Mas o Senhor deu a ele a graça de encontrar a Paulo, e encontrar para trazer refrigério, força, ânimo e esperança. Às vezes nós encontramos pessoas sem o brilho no olho, sem o ânimo, sem a coragem, sem a força para tocar a vida. E quando a gente vê essas pessoas, qual é a atitude do nosso coração para com elas? Que a gente seja como esse amigo de Paulo, que foi refrigério para a alma dele, trouxe alimento digno de ser comido, trouxe água ou bebida que pudesse lhe dar alento, né? Possibilidade até de ter trazido alguns pergaminhos para servir de esperança para ele, e notícias da obra do Senhor nosso Deus. Então, queridos, que você também seja esperança, ânimo e renovo na vida de outras pessoas, diante de dias difíceis que nós estamos vivendo, de cada um correndo atrás do vento, que haja refrigério dos seus lábios para a vida de outras pessoas. E por último, no verso 18, quarto lugar, Paulo expressa louvor a Deus pelo amado cooperador que não se ocupou em ser identificado com o Evangelho e até morrer pela causa dele. Não importava o que fosse para este homem, o que fosse acontecer com ele em Roma, ele seguiu o exemplo do mestre, que foi o melhor para ele. E assim, que o Senhor lhe conceda achar graça da parte do Senhor naquele dia. É uma expressão muito forte do apóstolo, né? Para mostrar o quanto aquele dia seja o grande dia do juízo, que o Senhor tenha misericórdia, tivesse, ou deveria ter, né? No caso ainda terá misericórdia deste homem que fez por Paulo o que outros não fizeram. Esse homem foi o lenitivo que estava faltando na vida de Paulo. Esse homem foi o elo de esperança para a vida daquele que estava ali aprisionado. Então Paulo expressa o desejo de que Onesíforo encontre misericórdia naquele dia. E significa que este amigo verdadeiro e leal já havia partido dessa terra, ou não, né? Mas deveria receber misericórdia nesta vida,
Então, nós vemos que Paulo faz essa oração ao Senhor para que houvesse misericórdia para esse homem que foi o amigo de todas as horas. Foi amigo lá em Éfeso e foi amigo também em Roma, para que ele pudesse chegar ao ponto que Paulo estava aqui muito grato e mostrando a diferença desse colaborador dele, que esteve com ele em todos os momentos que ele necessitou nos seus últimos dias. Então, a revisar os serviços de Onesíforo, Paulo então fala dessas muitas atitudes que ele procura lembrar o quanto este homem foi importante para ele em Roma, ali nos seus últimos dias. E ele diz, tanto no verso 17 como no verso 18, ele retrata e o serviço que prestou, né? E estando ele em Roma, como ele diligentemente me procurou e me achou, quanto ele se empenhou, quanto ele foi, não voltou para Éfeso sem nenhuma palavra ter dado nenhuma palavra de esperança, mas ele fez aquilo ali um projeto de vida, porque a sua vida fora profundamente transformada e profundamente impregnada pelo Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, foi lindo o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo acerca deste homem de Deus. E também Timóteo fora testemunho ocular do que Onesíforo havia feito lá em Éfeso. Paulo e Timóteo andavam juntos, né? Era o pastor e o seu liderado que estavam ali juntos. E depois Timóteo permanece, Paulo vai fazer outros trabalhos missionários, mas ele sabia que aquilo que fora colocado para ser feito foi realizado para a glória do nome do Senhor. Então esse trabalho de amor fora realizado ante os olhos de Timóteo, lá em Éfeso. Timóteo era conhecedor. Então Timóteo, olha, se espelha. Timóteo, levanta pessoas, levanta o seu ânimo, levanta a sua coragem para que Deus sempre vai levantar pessoas para estar do seu lado. Então Timóteo deveria estar firme, com toda a lealdade e coragem semelhantes, né, para ele e também para a família dele que havia assistido a Paulo de forma tão graciosa e tão significativa ali para a glória de Deus. Então, este homem é para nós uma referência, apesar de termos apenas 3 versículos aqui no primeiro capítulo e no capítulo 4 e verso 19, ele sauda a Prisco, Áquila e também a casa de Onesíforo, né? Também faz menção à casa, deveria ser muitas pessoas que estavam ali na casa dele, porque ele talvez não deu tempo citar a cada um daqueles que ali estavam. Então, ao final dessa reflexão, nós temos algumas aplicações. E aí a pergunta volta: como gostaria de sermos lembrados? Né? Ou como queremos entrar para a história da família, da igreja, do trabalho, né? Na comunidade? Aí tem muito desdobramento. Em primeiro lugar, os que se envergonham do Evangelho sempre serão esquecidos e ridicularizados, como foi Fígelo e Hermógenes. Em segundo lugar, segunda aplicação, como divisor de águas para Timóteo, há exemplo de coragem, dedicação e amor cristão. Então, esse amor ao próximo foi algo que esse homem deixou um legado tremendamente para nós aprendermos. Em terceiro,
por maior que tenham sido as dificuldades, Onesíforo se esforçou para encontrar Paulo em Roma, exemplo de abnegação e amizade. Então esse homem se volta e dá o seu melhor para ser um companheiro na hora da prisão, na hora da luta, na hora da dor, na hora do sofrimento, né? E por último, Paulo expressa louvor a Deus pelo amado cooperador que não se importou em se identificar com o Evangelho e até morrer por ele, se fosse o caso. E aí, uma expressão paulina termina a nossa reflexão: o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Que o Senhor nos ajude a cada dia a entender a sua santa palavra e a viver esta realidade, e que nós estejamos certos de que a palavra de Deus é que nos inspira a viver em consonância com aquilo que Ele tem para a nossa existência. Obrigado, Senhor, porque temos a Tua palavra para ser o baluarte da nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, pelo exemplo deste homem que até hoje ecoa com toda a gratidão, com toda a esperança de que ele pôde fazer o seu melhor, dele marcar a sua geração, dele marcar tempos e épocas com a dedicação pelo apóstolo Paulo, que ele não se envergonhou das suas cadeias, ele não se envergonhou da pessoa que Paulo o era, porque Paulo não estava como preso do império, mas estava como preso de Cristo. Que nós possamos a cada dia colocar a Tua palavra em prática, vivê-la dia após dia, para a honra e glória do Teu nome, é que nós te agradecemos. Amém.